Número 9. Você só pode servir no ministério quíntuplo de acordo com a vontade de Deus. Paulo foi chamado para ser apóstolo por meio de Jesus Cristo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Amém. Pela vontade de Deus, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, tanto deles quanto nosso. Amém? Paulo foi chamado para ser apóstolo. Agora, este é outro exemplo do que eu estava falando. As chaves para a prosperidade. Veja, muitas pessoas pregam e ensinam, mas nem todas são realmente apóstolos, realmente pastores, realmente mestres ou realmente profetas. Algumas pessoas têm alguns sonhos e se autodenominam profetas. Algumas pessoas têm algumas visões e dizem que são profetas. Mas, na verdade, o que eles estão experimentando é apenas a presença do Espírito Santo em suas vidas. Mas não é essa a vocação deles. Então, para ser qualquer uma dessas coisas, Deus tem que realmente chamar você. Ser algo não é o que você chama de si mesmo. Se eu me chamar de profeta, isso não me torna um profeta. Se eu me levantar e disser que meu nome é Hambúrguer Dag, isso não me torna um hambúrguer. Você entende? Posso me chamar de hambúrguer mendigo por 1000 anos. Eu não vou me transformar em um hambúrguer mendigo. Você entende? Então, se autodenominar apóstolo, profeta ou pastor, ou até mesmo eu te nomear como pastor, não faz de você um pastor. É um reconhecimento dentro das nossas próprias instituições humanas, fracas e limitadas, que nomeamos alguém e dizemos, você é um pastor. Quero dizer, há pessoas que nomeei como pastores e depois de nomeá-las, percebi que cometi um erro. Quero dizer, porque sou um ser humano e não posso esperar acertar 100 de 100 o tempo todo. Você consegue, às vezes, 100 de 100. Na maioria das vezes, nosso julgamento não é 100 de 100. Então, por que você está bravo comigo? Entendeu? Então, essas grandes posições vêm pela vontade de Deus. Você não pode forçar isso. Mas à medida que você serve a Deus, você descobre quem você é. Olhe para mim. Deus me usou para estabelecer mais de 1000 igrejas. Eu, de fato, não me chamo de apóstolo D. Nem mesmo, para ser bem claro, me chamo de apóstolo, em qualquer sentido. Eu digo, talvez seja isso que eu sou. Mas isso realmente, de fato, não importa. Você consegue entender? Sim, porque eu quero muito ver Jesus, a quem ainda não vi. Esse é um grande e significativo problema. Você consegue entender? Para mim. Então, não importa realmente se as pessoas veem você como A ou B, mas pela vontade de Deus, o que Deus chamou você para se tornar, você se tornará completamente em nome de Jesus. Amém. Agora, de fato, muitos são verdadeiramente chamados, a Bíblia diz claramente, creio que muitas pessoas são realmente chamadas para serem apóstolos e pastores e também mestres e evangelistas. Mas, infelizmente, no entanto, muitos não querem. Todos nós vamos chegar ao céu e encontrar pessoas que foram chamadas para fazer grandes coisas. Os tronos do céu estariam cheios se todos tivessem obedecido ao chamado. Mas muitos são chamados, mas poucos são verdadeiramente escolhidos. Porque há uma grande e essencial diferença entre muitos serem chamados e poucos serem realmente escolhidos. Porque realmente poucos respondem ao chamado. Mesmo entre todos vocês, há pessoas com quem tenho feito acampamentos, dentre os muitos e diversos. Investimos em acampamentos poderosos, um após o outro, ano após ano, em Gana, na África Ocidental. Eu não tenho nenhum acampamento só com, sem low. Mas, dentre todos esses muitos chamados e muitos acampamentos, todos com o mesmo objetivo, poucos realmente responderam e se entregaram em comparação com o número de pessoas que vieram. É verdade. E há muitas pessoas que dizem uma coisa no primeiro ano e depois outra coisa no segundo ano e algo completamente diferente no terceiro ano e no quarto ano nem sequer se lembram do que tinham dito anteriormente. Então, hoje em dia, eu prefiro esperar para ver antes de tomar qualquer decisão. Adoto mais uma postura de esperar para ver.
É como quando alguém vai se casar, sabe? Todos os rapazes, especialmente as moças, prometem: ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ela espera por poder. Quando ela coloca o anel, é aí que vemos do que você é feito. Sim, mas antes disso você os vê sempre humildes, sorridentes, dóceis e muito gentis. Ninguém realmente sabe o momento exato em que ela finalmente decide ficar ao seu lado, mas quando isso acontecer, você certamente vai se surpreender profundamente com a sua presença, Shabaiá. Será uma revelação inesperada e verdadeiramente marcante. Muitos são chamados. Que você se torne o apóstolo que Deus te chamou para ser. Alguns de vocês têm 70 igrejas dentro de si. Se você obedecer a Deus, todas as igrejas virão à tona. Alguns de vocês têm 100 igrejas, alguns têm 2 igrejas, alguns têm uma igreja. Eu não sei. Deus sabe disso. E se você obedecer a esse chamado divino, de acordo com a vontade soberana de Deus, você certamente será grandemente abençoado. Sente-se. Alguns anos atrás eu disse que fui chamado e eu era estudante de medicina. Agora, havia uma igreja em Acrã com um pastor muito poderoso e uma congregação igualmente poderosa, que era tão incrivelmente grande que as pessoas estavam começando a ir ao primeiro e ao segundo culto. E eu realmente não sei se havia um terceiro culto, mas a igreja era tão imensa que agora havia tendas. Tendas foram montadas do lado de fora para isso especificamente. Porque o auditório da igreja não conseguia comportar todas essas pessoas. Agora, quando comecei minha igreja em um canto do Hospital Universitário de Coleu, o pastor daquela igreja e seus associados fizeram alguns comentários lá da sua igreja mega poderosa, dizendo que algumas pessoas, em vez de se concentrarem nos estudos, dizem que são pastores e que foram chamadas. Como podem ser chamados? Mas eu não reconheci a verdadeira seriedade e o potencial impacto negativo de tais comentários. Eu, de fato, pensei que tudo aquilo fosse completamente inofensivo. Então, enviei meu assistente de confiança para convidar um deles para vir e pregar em nossa pequena igreja de pintinhos de um dia de vida. Quando ele foi como meu embaixador, percebi que você deve ter um cuidado especial com quem você escolhe enviar para representá-lo. Quando eu o enviei, quando ele chegou lá, eles disseram: sente-se, sente-se. O que vocês estão fazendo aí? Então, eles começaram a explicar para ele que, veja bem, quando alguém não é devidamente chamado e está fazendo algo por conta própria, isso nunca, de forma alguma, vai dar certo e que é uma situação muito perigosa e arriscada. E então também explicaram para ele que são essas pequenas e astutas raposas que estão atuando no ministério, que estão, de fato, estragando e comprometendo a videira do ministério de Deus. A videira da igreja está sendo seriamente estragada e prejudicada pelas pequenas raposas, incluindo, infelizmente, a mim mesmo. Pequena raposa. Eu realmente não sabia que tinha me tornado uma pequena raposa. Então, para concluir, porque uma das pessoas que estávamos convidando, essa pessoa disse que já tinha vindo aqui antes, sabe? Sim, ela já esteve aqui anteriormente. Ele costumava vir quando éramos apenas uma comunhão. Mas ele apenas disse a eles: de qualquer forma, não posso mais vir porque não semeio mais entre espinhos. Eu não semeio mais entre espinhos. Então, quando meu assistente voltou, eu perguntei: como foi o convite que te enviei para convidar? E ele disse: parece que há algumas dificuldades. Eu perguntei: que dificuldades? Eles não podem vir? Então ele me contou sobre as pequenas raposas. Depois ele me falou sobre os espinhos. E também ouvi sobre o fato de que eu não estava me concentrando no meu 100. Eu disse: estou com frio. Depois de um certo tempo, percebi claramente que o pastor que eu havia enviado para ir chamar e convidar as pessoas foi profundamente afetado por aquela mensagem, porque estavam exercendo uma forte pressão sobre ele.
disseram a ele que seria muito melhor ele ir e se juntar a eles sem hesitação. E percebi que agora ele estava afetado. Não só ele foi afetado, mas meus membros da igreja também foram, porque eles eram um grupo. Todos eles estavam muito desconfiados se eu realmente tinha sido chamado para algo. Porque quando você via meu rosto naquela época, parecia o de um terrorista palestino, muito magro e abatido. Na verdade, quando realmente vi minha foto, entendi todos os problemas deles. Mas veja, é por isso que continuo explicando para vocês que um ministro precisa ter certeza da vontade de Deus. Você tem que aprender. É por isso que temos este importante livro, A Arte de Ouvir. Você deve aprender a distinguir claramente a voz de Deus e a saber com certeza. Apesar de todas essas perseguições e desafios, eu ainda persisti firmemente e disse que é a vontade de Deus que eu seja um pastor. Fui então à igreja e anunciei publicamente na igreja que a partir de hoje sou oficialmente pastor. Não me chamem mais de irmão Dag, me chamem de pastor Dag. Eu não tinha ninguém para me apresentar. Assim como apresentamos pastores no Easy Homecoming, dissemos, agora há um pastor, agora é pastor. As pessoas não sabem o que foi feito por elas porque eu não tive isso para mim. Como temos apresentado. As pessoas dizem que você não é pastor porque eu digo isso. As pessoas reconhecem. Elas não fazem perguntas sobre o seu chamado. Mas o meu chamado foi questionado. Mas você precisa ter certeza da vontade de Deus, se Deus te chamou ou não, para que cumpra o chamado dele. Meus membros agora estavam confusos sobre mim. Quando cheguei para pastorear, eles estavam avaliando o meu chamado. O ensino, o estilo de ensino em que eu me movimento para cima e para baixo. Eu não fico parado em um só lugar. Será que fui chamado? Será que não fui chamado? Eles estavam me avaliando domingo após domingo sobre o meu chamado. Por isso eu disse que é melhor você ter certeza. Um dia um certo irmão ia se casar com uma certa irmã mais cheinha. Ou alguém vai dizer cheinha. Não existe nada como Plump e Plump, mas vamos chamá-la de cheinha. Eu disse para o meu irmão, eu disse, olha, por favor, olhe com muita atenção para a moça. Eu realmente não quero que um dia você venha me dizer que não gosta mais dela porque ela é gorda demais ou por qualquer outro motivo relacionado à sua aparência física. Eu não quero ouvir isso. Olhe bem. Bem, se você gostar, escolha, mas não diga que não viu. Bem, estou falando sobre ter certeza do chamado de Deus para que quando o fogo cair sobre você, você consiga sobreviver. O fogo de Shabai estava caindo sobre mim porque eu disse, fui chamado para ser pastor. Meus membros agora estavam questionando o meu chamado. Todos eles, pessoas que eu levei a Cristo. De manhã eu fui pregar. Eu disse, entregue sua vida, desça. Desça para o térreo de uma casa de repouso de manhã, às 5 horas, eu cantei e preguei. E eu disse, venha se você quiser entregar sua vida, desça. Eu estou aqui em pé. Fiquei do lado de fora do dormitório feminino, no treinamento de enfermagem. Elas saíram. Eu disse, abaixem suas cabeças, vamos orar. Elas entregaram suas vidas a Cristo e foram para a igreja. Eu tinha promessa, impus as mãos sobre elas. Elas começaram a falar em línguas, todas elas. Agora, essas pessoas que saíram do quarto, desceram, e a quem eu conduzi a Cristo, e sobre quem impus as mãos, agora estavam questionando se eu era chamado. É verdade. Então, se Deus realmente te chamou para isso, é muito melhor ter absoluta certeza disso. Porque se Ele não te chamou e você for, mesmo quando Ele te chamou, não é fácil. Você será testado. Aí você foge. O chamado, você disse para contar esse chamado aí, vai ser melhor que eu deixe isso de lado por enquanto. Você tem que estar pronto para sobreviver à primeira tempestade que vai vir. Quando você se levanta e diz, conte comigo como um dos que foram chamados. Conte comigo. Espere pela tempestade de fogo.
Paulo, apóstolo pela vontade de Deus, não pela vontade dos homens. Pela vontade, eu tenho certeza de que é sim pela vontade de Deus. Você precisa ter essa convicção de que Deus te chamou, de que Deus te enviou, de que Deus te quer, e você deve seguir o chamado. Você deve obedecer ao chamado da sua vida. Você não pode se dar ao luxo de não obedecê-lo. Paulo, apóstolo pela vontade de Deus, quer meus membros acreditem que fui chamado ou não, quer meu associado ache que eu sou uma raposa, ou que algum outro pastor de outra igreja ache que eu sou uma raposa, Deus me chamou. E no que me diz respeito, é a vontade de Deus que eu esteja em meu púlpito, em público. Se você já viu um estudante de medicina pregando antes, ou se nunca viu um antes, esse é o seu problema, não é o meu problema. E eu vou seguir o meu chamado. É por isso que estou aqui agora, é por isso que estou aqui. É por isso que algumas dessas pessoas mal conseguem se relacionar com isso, porque não conseguem acreditar que a raposa que estava estragando o Zi, cresceu e se tornou pastor de mais de 1000 igrejas. Eles não acreditam na raposa, me chamam de raposa e Deus me chamou de pastor. É por isso que quando vejo um jovem dizendo que Deus o chamou, eu o apoio, eu os ajudo. Você me chama de raposa, Deus me chamou de pastor. Deus sabe quem eu sou. Deus sabe para o que Ele me chamou. Não é o que você diz que eu sou. Ele disse, as pequenas raposas. Então eu perguntei a ele, qual é o significado dessa raposa que está indo para o Vi, quem é a raposa? E eu não entendo a revelação. Só agora é que estou começando a entender a revelação. Agora estou entendendo que eu era uma raposa e que a minha presença estava estragando a igreja de Deus. É agora que estou realmente entendendo como eu sou uma raposa. É como algo que não deveria estar ali, mas está ali. E ele trabalha sempre no subsolo e destrói tudo. Você está me ouvindo? Sim. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você deve sintonizar profundamente sua mente e seu coração para seguir a vontade do Senhor, conforme o Senhor verdadeiramente lhe deu o seu chamado. Charlie. Não há homem, não há nenhuma mulher, não há mãe nem pai, não há idade para tio, não há absolutamente nenhum parente que deva, de forma alguma, ficar entre você e a esperança brilhante do seu verdadeiro chamado. Não há nada, não há nada, não há ninguém, não há críticas, não há menosprezo sobre quem você é, não há insulto sobre quem você é, sobre a sua vida, não há insulto à sua vida. Nenhum comentário degradante, depreciativo ou denegridor pode mudar o fato de que, quando Deus diz que você é chamado, isso é verdade. Um cara, ele me viu e disse, quando eu sento no escuro, eu me sinto mal. Só porque eu comecei uma igreja, quando vejo escuridão, eu me sinto mal. É hoje que eu verdadeiramente entendi que eu era uma raposa. Você está ouvindo? Então tenha certeza de que a vontade de Deus não significa que os homens vão enxergar. Os homens vão dizer sim, os homens vão aplaudir, os homens vão apreciar, os homens vão dizer, é verdade. Não, a vontade de Deus é algo que deve ser. É por isso que eu disse, nem mesmo um homem de Deus. Porque veja, às vezes nem mesmo um homem de Deus reconhece o seu chamado. Muitas das pessoas que trabalham para mim, eu costumo dizer a elas que não fui eu quem escolhi vocês, porque é Deus quem escolhe cada um. Deus conhece o dom de cada pessoa. Eu não teria escolhido a Cláudia para vir trabalhar comigo. Quando a vi, ela disse, você quer trabalhar? Ok, tudo bem. Eu não teria escolhido ela. É Ele quem escolhe o seu povo. Deus é quem melhor escolhe. Então, quando Deus está apenas observando e esperando, Ele percebe. Você vê isso? Eu vejo. Eu percebi. É por isso que eu defendo pastores. Se um pastor fosse, veja bem, eu seria o campeão lá, eu já estive lá. Eu te digo, quando eles dizem que você é isso, você é uma raposa, você é um para. Eu não semeio entre espinhos. Então nós somos os espinhos te convidando para vir e semear sua semente entre nós. Espinhos e cardos. Garoto 1. É impressionante. Então tenha cuidado quando Deus te chama.
Deus olha para você de forma diferente de como as pessoas olham. As pessoas olham atentamente para você, olham para a menina pequena e delicada, olham para o baixinho, mas na verdade eles são pessoas bastante altas. Todo mundo tem algumas palavras que são depreciativas, que denigrem, que rebaixam, que trivializam completamente e diminuem a sua própria existência e o seu valor. Deus, ele olhou para você com um olhar muito diferente e disse com grande convicção: sabe, venha, por favor, venha. Você venha sim. E antes que você perceba, você está em um lugar que as pessoas nem conseguem acreditar. Mas Deus chama, Ele escolhe e Ele envia. Ei, que o seu chamado nunca seja enterrado por causa do insulto de alguém. Alguém fala algo sobre você. O quê? Que o seu chamado, o seu propósito divino, nunca seja apagado ou silenciado por causa dos comentários negativos de alguém. Deus tem um tipo verdadeiramente diferente de olhar, um tipo diferente de olhos de amor e compaixão pelos quais Ele te enxerga, sempre. Quando Ele te vê através desses olhos, as pessoas olham para você e dizem que é uma raposa com um rabo. Você já viu, Ti? E algumas pessoas veem que tem um T. É hoje que eu entendi que tem um T. Mas eu agradeço muito a Deus por esses meus amados e queridos amantes. Por favor. É verdadeiramente fantástico. Deus possui olhos diferentes, olhos que observam e enxergam com uma perspectiva totalmente distinta e única. É precisamente por essa razão que as pessoas, ao olharem para você, podem expressar uma negação ou incompreensão. Mas a verdade divina prevalece. Aleluia. Pois a visão de Deus é incomparável e perfeita. Sente-se. Número 10. Deus tem boas intenções para você. Planos e um futuro de esperança e propósito. Boas intenções para você que estão plenamente incorporadas em sua própria vontade. Uau! Boas e sinceras intenções que estão cuidadosamente e de forma completa incorporadas em seu testamento final. Amém. Ei, quantos sabem que Deus tem boas intenções? Deus está pensando em algo. Efésios 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém. Uau. Assim como nos escolheu nele, em Cristo, muito antes da fundação do mundo ser estabelecida, para que pudéssemos ser santos e irrepreensíveis diante dele, perfeitamente puros e sem culpa, em seu imenso e eterno amor, ele nos amou profundamente e nos predestinou para si. Este é o versículo 5. Você está comigo? Vizian Chapter 1, versículo 5. Ele nos predestinou em seu eterno e sábio plano para sermos adotados como filhos amados por Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, para si mesmo, segundo a benevolência e o bom propósito de sua soberana vontade, para o eterno louvor e a gloriosa exaltação da sua incomparável graça, que ele nos concedeu gratuitamente e de forma abundante no amado, segundo a benevolência e o bom propósito de sua soberana vontade. Se você ama o Senhor, você amará a vontade dele para você. Porque você saberá que em sua vontade há certas intenções gentis e verdadeiramente benevolentes. Deus tem uma bondade imensa que é verdadeiramente destinada a você, especificamente. E essas coisas realmente boas que são destinadas a você, estão dentro da vontade dele e que são para a sua vida. Se você não entrar na vontade dele. As intenções bondosas de Deus não podem se manifestar em sua vida, porque as intenções bondosas dele estão dentro da sua vontade. Por isso, a oração mais importante, uma das orações mais importantes, é orar para que a vontade de Deus seja feita e não orar por uma coisa específica. Seja feita a tua vontade, 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 seja feita a tua vontade. Porque dentro da vontade dele,
As intenções que são bondosas para com você, Shabai, estão ali. Agora, fora da vontade dele, você realmente encontra o diabo e encontra outros agentes satânicos em plena operação e de forma clara, em plena manifestação muito ativa. Você está me ouvindo, por gentileza? É por isso que você quer estar sempre na vontade dele. Você quer dizer, Senhor, que a tua vontade seja feita. Eu não quero a minha vontade. Eu não quero a minha vontade. Eu não quero o meu caminho. Por que você deveria querer sua vontade na sua idade? Como você quer sua vontade feita na sua idade? Você quer sua vontade feita. O que a sua vontade pode nos dizer? A vontade dele é que deve ser feita. É por isso que eu digo que as pessoas que Deus escolhe para você são melhores do que aquelas que você escolheria para si mesmo. Eu aprendi isso. Deixe Deus escolher pelo processo que Ele pode e Ele escolherá pessoas para você. Ele vai escolher o marido certo para você, Ele escolhe a esposa certa para você. Permita que Deus escolha. Não tenha medo do imenso poder de escolha dEle. Quando você força a sua própria vontade, com base na sua percepção pessoal do que é realmente bom, você acaba descobrindo que a vontade de Deus é muito, muito diferente da sua. As pessoas sempre reclamam da vontade de Deus, dizendo que é difícil e desafiador obedecer a Deus. Se você ama o Senhor, você amará a vontade dEle para você. Em vez de questionar o porquê, haja louvor por tudo o que Ele faz. Se você ama a vontade dEle, se você ama o Senhor, você amará a vontade dEle. Você amará a vontade dEle. Você dirá, a vontade dEle é a melhor. 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 E qual que é a vontade dEle? Quando você ama o Senhor, você passa a respeitar a vontade dEle. À medida que você realmente anda com o Senhor, você respeitará a Deus. Você diz que Deus é tão poderoso e que as intenções dele são muito bondosas, tão boas, mas ele precisa resolver isso, como José. José sofreu por muito tempo, mas no final ele disse que Deus fez aquilo para o bem. Havia uma intenção muito bondosa em tudo o que aconteceu para me tornar o primeiro-ministro do Egito. Para salvar Israel, para salvar o povo, havia uma intenção bondosa. Bem no fundo dessa vontade, através da dor e de tudo, havia uma intenção bondosa. E nós vamos descobrir a intenção bondosa da vontade dele. Se você não descobrir aqui, você descobrirá lá. Você virá e dirá, sim, meu Deus, meu Deus. Foi isso que aconteceu? Era disso que se tratava, né? Afinal de contas, se eu tivesse tido a oportunidade, eu teria abraçado isso ainda mais profundamente. Uau, há uma intenção gentil, muito, muito gentil, gentileza. Se você quer falar sobre gentileza, você está falando sobre Deus. Se você fala sobre alguém que te ama, alguém que gosta de você, você está falando sobre Deus. Deus é aquele que gosta de você. Deus é aquele que pensa de uma forma muito bondosa a nosso respeito. Eu vejo que temos a ideia de alguém com um grande cajado que quer sofrimento. E há pessoas que pensam em mim dessa forma. Eu ia fazer um acampamento em algum lugar. E então eles fizeram um anúncio. O bispo está vindo, vamos ter um acampamento. E então, enquanto o pastor olhava para as pessoas, ele disse, vocês não precisam dizer nada sobre o bispo. A única coisa que ele vai vir e dizer é, matem-se por Jesus. Algumas pessoas pensam assim. Quanto ao bispo, ele só fala para você se matar por Jesus. Existe uma intenção bondosa. Há uma intenção bondosa em algum lugar. Você está me ouvindo? Há uma certa e inegável bondade nisso que você não pode fazer por si mesmo. Felicidade, paz e alegria. E se você não vê isso na terra, porque algumas pessoas não veem isso na terra, algumas pessoas morrem apenas na fé. Alguém perdeu 4 esposas e 6 filhos no campo missionário. São 10 funerais. Ele realizou 10 funerais. Agora entrego minha esposa à terra, agora entrego meu filho, entrego meu 3º filho. Chamo meu 4º filho, entrego meu 5º filho, meu. Você se pergunta, Deus está vivo?
Cada filho que foi para a terra, talvez você não saiba o que está lá em cima esperando, as intenções bondosas do Senhor, até mesmo de não permitir que aquela criança viva, é uma intenção bondosa. Muitas mulheres choram quando perdem seus filhos por aborto. Às vezes, dentro de 3 meses, os bebês são abortados. Um choro. Às vezes elas não sabem. E você? A mãe de Stalin, o próprio Stalin, aquele que realmente matou 20 milhões do seu próprio povo, ela o levou para a escola bíblica. Ela levou o filho para a escola bíblica. Você acha que ela era uma mulher má? Se aquela mulher tivesse feito um aborto quando a criança estava para nascer, ela teria feito um aborto. Ela poderia ter dito, Deus não. Aqui Jeová Rof, ele diz, eu sou o Senhor que te sara, eu te abençoarei. Nunca abortarás os teus filhotes. Você abençoará seu pão, eu abençoarei sua água e tirarei a doença do meio de vocês. Por quê? Por quê? Porque Stalin, se a mãe de Stalin, que acreditava profundamente em Deus, nos dissesse para enviar seu filho para uma escola bíblica, você realmente não saberia. A intenção bondosa e sincera era salvar o mundo de uma criança teimosa e potencialmente perigosa. Porque está na Bíblia, se um homem tem um filho teimoso, levar a criança para fora da cidade e apedrejá-la. Ele deve ser o primeiro a atirar uma pedra nessa criança. Você está me ouvindo? Sim. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é algo muito, muito, realmente muito maravilhoso que eu quero que vocês saibam de fato. Essa é uma intenção bondosa. Deus tem uma intenção bondosa para você, apesar de tudo. Existe uma intenção bondosa. Existe uma intenção bondosa. Existe uma intenção bondosa. O que você acha? Havia uma intenção bondosa. Há uma intenção bondosa embaixo, em cima, de lado, à esquerda e à direita. Há uma intenção bondosa nisso. E você deve acreditar em Deus. E no final de tudo, você verá que Deus, na verdade, parecia estar jogando algum tipo de jogo do qual eu nem sequer sabia que fazia parte. Quantos já perceberam isso? Às vezes os seres humanos podem te enganar. Talvez seja o seu aniversário, eles até planejaram um bolo de aniversário ou uma festa de aniversário que você nem sabia. E eles disseram sem saber que todas as coisas que estavam fazendo tinham alguma intenção bondosa por trás. É verdade. Mas você não sabia que essa mudança era por causa disso. Isso mudou. Quando a pessoa disse isso, ela estava tentando atrasar você. Quando a pessoa disse isso, todos aqueles movimentos, sem saber que havia uma intenção naquilo. Uau! Quando estávamos vindo de Damondo, demos ré no ônibus. O ônibus teve que dar ré e depois seguir em frente. Assim que demos ré, nosso ônibus atolou. Estava louco. Nosso ônibus começou a andar. Então eu saí do ônibus. Disseram que todos nós saímos do ônibus e eu estava lá parado com alguém. E eu disse para a pessoa com quem eu estava. Eu disse, esse ônibus está preso. Você nunca vai saber que só porque estamos presos, não vamos morrer no caminho. Talvez porque um acidente acontece em uma fração de segundos e nesse exato momento você encontra alguém que fez isso e então, pum. Você pode não saber das boas intenções porque oramos antes de dar o primeiro passo, ficamos presos. Você pode não saber da bondade que nos foi dada ao ficarmos presos naquela situação. E lutamos para sair daquela situação por um tempo antes de conseguirmos. Eu até fiquei surpreso quando fomos liberados. Achei que não iríamos mais. Depois pensei que talvez fôssemos mais tarde. Mais tarde. Talvez algumas horas ou talvez no dia seguinte. Enquanto eu estava ali, eu estava observando porque já tinha visto tudo isso antes. Um dia eu estava indo para Tacrai. Fui passar pela casa do bispo Saakei. Acabei de terminar na casa dele. E então eu estava fazendo um Utah. Acabei de reverter assim para Kemen. Quando dei ré, fiquei preso. Eu não fui ao Takai naquele dia. Fiquei naquele lugar pelas próximas 3 a 4 horas. Quando terminei e fui para casa, mas se você tem caminhado com Deus há algum tempo,
não ficará tão espantado com o que disseram. Talvez eu já tenha visto isso. Pode ser alguma boa intenção em algum lugar que está agindo. Nessa hora, talvez você esteja amaldiçoando Deus. Onde está Deus? Onde está Deus? Onde está Deus? Essa é a pergunta que você está fazendo agora. Onde está Deus? Deus está na sua boca, segurando firmemente seus laços, mantendo você seguramente longe de uma morte prematura. É Mahi. Que a sua imensa e grandiosa bondade, que a sua bondade e as suas boas intenções do Senhor se manifestem plenamente e verdadeiramente em sua vida em todos os momentos. Amém. Você está aí? Você está se aproximando cada vez mais e mais profundamente do Senhor em sua vida? Verdadeiramente, amém. O número 11. Você pode ter que desistir de sua vida em certas situações e sacrifícios, se for a vontade suprema de Deus e propósito. Gálatas capítulo 1, versículo 3. Você pode ter que abrir mão da sua vida. Pode ser a vontade de Deus que você morra. Ah, sim, lembro que eu disse na igreja que eles disseram, eles não te enterram. Se você tiver menos de 70 anos e morrer, eles não vão te enterrar na igreja porque você não teve fé. Foi isso que eles disseram. Você não teve fé. Você deveria ter tido fé. Se você tivesse fé, não morreria antes dos 70 anos, quando Deus nos deu 75. Ei, mas é uma verdade inegável e profunda. Você realmente tem que acreditar com todo o seu coração e alma. Mas quero que você também saiba, com toda a clareza e compreensão, que há certas situações e momentos na vida em que é a vontade soberana e divina de Deus que sua preciosa vida seja sacrificada por um propósito maior e mais significativo. E que você não deveria viver muito. Que sua vida deveria simplesmente acabar. Vida curta. Vida curta. Como Jesus tinha 33 anos de idade. João Batista tem 30 anos. 30 anos. 30. As lágrimas. Jesus tinha 33 anos de idade. Sim, exatamente 33 anos completos. E João Batista, por sua vez, tinha 30 anos de idade quando iniciou seu ministério, um período significativo. Em alguns casos, pode ser realmente a vontade de Deus que você morra muito cedo. Seja a sua morte. Qualquer pessoa que morre sempre deixa um significado profundo e duradouro para as pessoas que ficam, um legado que permanece. Se você realmente ler a Bíblia, verá que quem morre, morre pelas pessoas que ficaram e que amavam. Geralmente, quando uma pessoa morre, é uma mensagem muito importante para a pessoa que ficou aqui ou para libertar as pessoas que estão chegando. Pode carregar consigo coisas diferentes para permitir a entrada de outras pessoas. Mas, se você ler a Bíblia com atenção, todos morreram por uma razão específica e muito clara, de fato. Você não morre simplesmente. Então, a vontade de Deus pode ser que Deus nunca tenha falado com Josué até Moisés morrer. Quando Moisés morreu, então Deus falou a Josué e disse, levanta-te, Moisés. E ele, seu pai não está morto. Ele não falou. Você leu na Bíblia onde Deus falou com Josué? Deus estava falando apenas com Moisés. Porque, veja, às vezes, para manter a cadeia de comando, é preciso falar com apenas uma pessoa. Ele começa a falar para aparecer. E ele também apareceu aqui. Ele me disse, e ele apareceu aqui. 3 de vocês vieram dizendo que Deus falou. Às vezes um vai, então o próximo está lá. Então pode ser a vontade de. Então, como você sabe quanto tempo vai viver? Você está fazendo planos. Um garoto como você está fazendo planos para a aposentadoria. Aposentar-se na sua idade é o que você está planejando. Você não sabe quando, quanto tempo você viverá. Ninguém sabe. O primeiro pastor que enterrei tinha 27 anos. Sim. Pastor Charles Sari.
Se você for ao Kadesh, temos algo que carinhosamente chamamos de Muro da Memória. Você verá os nomes de todos os pastores desta igreja que já morreram. Você vê uma verdadeira guerra de memória. Cada pastor que serviu fielmente como pastor nesta igreja e que faleceu, você vê o nome dele ali em uma capa preta e solene. E o primeiro foi não sei se ele é o mais novo, ele tinha apenas 27 anos de idade. Ele já estava casado há muito poucos meses. Uau! Você é Deus? Levante-se se você é Deus e explique. Os seres humanos querem ser Deus. Os amigos de Jó não cometem os mesmos erros que eles. Sempre que algo ruim acontece, há pessoas que se levantam para explicar o motivo. Você sabe, isso aconteceu por causa disso, disso, disso. É algo perigoso. Deus não ficou satisfeito com aqueles 3 caras. Na verdade, ele disse a Jó no final: levante-se, ore por esses caras antes que eu acabe com todos eles daqui. Explicações sobre explicações para tudo o que aconteceu a alguém, porque ele fez isso, é porque ele fez isso, é porque isso fez Jó falar tantos capítulos falando, se autoaprendendo. Eu nunca olhei para uma mulher antes. Eu não fiz isso. Ajudei pessoas cegas. Eu ajudei no que pude. Ajudei os pobres. Jó, ele se explicou. 3 caras disseram: olha, deve haver alguma coisa que você fez. Não há nada. Isso não pode acontecer assim. Você fez alguma coisa? Ele apresentou toda a sua justiça. Então, às vezes, é a vontade de Deus. E foi a vontade de Deus que Jesus morresse. A Bíblia diz: do nosso amado e glorioso Senhor Jesus Cristo, que se entregou voluntariamente e por amor por nossos pecados, para que pudesse nos livrar deste presente mundo mau e perverso, segundo a santa e perfeita vontade de Deus e nosso Pai Celestial, a quem seja toda a glória, honra e louvor para todos sempre. Amém. Aleluia. Jesus se entregou por nós, por cada um de nós. Amém. Você está pronto para morrer por Jesus? Levante a mão se você está pronto para morrer por Jesus. Ei, você tem absoluta certeza do que está realmente dizendo neste momento? A maioria de vocês está sonhando com casamento. As boas cantadas que você vai dar, as cantadas que você vai dar para a moça bonita, o que você vai dizer para ela? Você não está pensando em morrer, você está pensando em morrer? Você não está pensando em como de fato vai conquistá-la e dizer com toda a sua convicção: mulher, você é os ossos dos meus próprios ossos. Você é carne da minha carne. Quem é essa? Ele está planejando fazer o quê? Dar cantadas. Ele não quer morrer não mesmo. A Ida vai te dar algumas cantadas que você pode usar na sua vida para te ajudar. Você é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Não há ninguém mais próximo do que você. Você é carne da minha própria carne. Você é do meu próprio osso. Nós somos todos um só. Você é carne da minha verdadeira carne, osso dos meus mesmos ossos. Não há absolutamente ninguém mais próximo. Você é a carne da minha própria carne, o osso do meu próprio osso. Nós somos um só. Vou cuidar muito bem de você
você com todo o meu coração e dedicação, te encher de carinho, afeto e muitos elogios sinceros. Toda luta, por mais intensa que seja, pode nos separar por um tempo, mas não vai mudar a essência do que realmente importa. A tempestade da vida pode passar, mas não há ninguém como você. Você é a própria carne da minha carne, a essência mais profunda do meu ser. Por favor, segure firmemente o meu osso, pois não há ninguém mais por perto para me apoiar. Ei, escute bem, você é verdadeiramente a carne da minha própria carne, nascido diretamente dos meus ossos mais íntimos. Você é o brilho mais puro e intenso da minha carne, o osso mais fundamental dos meus ossos, a base da minha existência. Não há ninguém mais perto. Você é verdadeiramente carne da minha própria carne e osso dos meus próprios ossos. É isso que eu Eu estarei sempre ao seu lado, aconteça o que acontecer, o que quer que venha a acontecer. Por toda a minha vida eu procurei por alguém que pudesse de fato realizar todos os meus mais profundos e acalentados sonhos. Não há absolutamente ninguém em toda esta vasta e maravilhosa terra que seja verdadeiramente como você, uma pessoa tão singular e incomparável. E soprar, mas isso não vai nos abalar. Todas as pedras podem rolar e rolar, mas não há ninguém como você. Você é o brilho mais intenso e radiante da minha própria carne. Por favor, segure firmemente o meu osso, pois verdadeiramente não há absolutamente ninguém mais próximo ou mais querido. Você é a própria carne da minha carne, verdadeiramente nascido do meu próprio corpo. Você é um ser único. Você é a essência da minha carne, o osso mais profundo do meu osso. Não há absolutamente ninguém mais por perto que se compare. Ei, você é a carne mais íntima da minha carne. Segure firmemente meus ossos para sempre. Eles não querem morrer, essas são as músicas que eles querem cantar um para o outro. As pessoas estão dizendo, essa é a música que cantarei no meu casamento. Você realmente não quer morrer. Você quer viver uma vida plena, casar-se e cantar muitas belas canções alegres. Você está brincando. Há quartas de final em seus olhos. Certo. Sente-se, por favor.
Sua vida será numerada 15. Número. Ah, é verdade. Sim, é isso mesmo, de fato, realmente. A vontade de Deus é verdadeiramente misteriosa e profundamente enigmática, contendo inúmeros segredos e muitos mistérios. Efésios, o capítulo 1, versículo 1, 7. Nele temos a completa e plena redenção pelo seu precioso sangue, o perdão de todos os nossos pecados, segundo as imensuráveis e gloriosas riquezas da sua maravilhosa graça, a qual ele derramou abundantemente sobre nós em toda a sua infinita sabedoria e prudência divinas, tendo-nos feito conhecer o profundo e sagrado mistério da sua santa vontade, segundo o seu eterno e soberano beneplácito que propusera em si mesmo. Efésios, capítulo 1, versículo 9, é o versículo-chave. Você deve sempre se lembrar do grande e sublime mistério da vontade de Deus. A vontade de Deus é verdadeiramente misteriosa e insondável. Se falarmos sobre o mistério do gato desaparecido ou o mistério do cachorro realmente desaparecido, estamos falando sobre exatamente como isso aconteceu. Não está claro como o gato desapareceu. Não está claro como o cachorro desapareceu. O mistério da bolsa desaparecida. A bolsa estava lá às 8 horas e às 9 horas a bolsa já não estava mais lá. Então não está claro como ou o que aconteceu com a bolsa. Não é fácil saber, ver ou entender. Então temos que realmente investigar agora. A vontade de Deus não é fácil de conhecer ou de compreender, limpo. Houve um banho, acabou. Não é fácil de entender. Estava lá. Suponha que eu lhe mostre. Eu disse, olha, o frasco. O mistério da bandeira desaparecida. Como foi? Eu não entendo. Isto. Não posso. Não posso. Eu pensei. Eu realmente não sei. Então, qual é o mecanismo? O que está acontecendo? Eu não acho que seja claro saber o que está acontecendo. Está claro? Ah, está faltando. Como isso aconteceu? O que vai acontecer a seguir? É assim que é a vontade de Deus. Não é algo que você possa saber facilmente como aconteceu. Por quê? O quê? Você apenas vê que é isso. Então, há muitas coisas misteriosas. Você poderia estar sentado aqui. Amanhã você será minha esposa. Você nunca imaginou que se tornaria uma esposa. Verdade. É verdade. Você nunca imagina que isso é possível. É verdade. É misterioso. Você esteve sentado aqui. Você pode ser um grande evangelista. Maior que Brad Bonk. Sabe, quero dizer, você olha como o que exatamente, onde, quando, quem e por que isso realmente importa, ou seja, como tudo isso acontece. Quero dizer, como. Como isso pode ser possível? É misterioso? Ah, sim. Alguém como você. Veja, outro dia eu consagrei um bispo em outro país. Como o seu dia passa tão rapidamente. Nós consagramos bispos. Eu o consagrei como um bispo. E ele vestia branco. Túnica branca com um branco. Aquela coisa que os bispos, aquela longa. Ele usava uma branca quando estava sentado, que parecia mais santo até do que o Papa. Mas enquanto ele estava sentado ali, eu disse que Deus é mistério porque ele era um gangster. Gangster significa como um assaltante armado. Era isso que ele era. Ele era um homem verdadeiramente violento que está sentado ali agora e foi transformado em um respeitável bispo. Foi realmente só recentemente que percebi isso. Olha, você é um autor genuíno. Você sabia que é um autor? Porque depois que eu descobri que também é um ministério muito importante. Mas eu nunca realmente planejei que seria um ministério para a minha vida, um chamado de fato. Eu nem conhecia a palavra oferta. Ele viu algo no meu vocabulário como uma das coisas que uma pessoa faria. É verdade. Isso é. Você nem vai saber onde estará?
Com quem você estará? Que trabalho você exatamente estará fazendo daqui a 10 anos no futuro? É por isso que sugiro que você realmente ore Efésios uma noite. Que o mistério profundo da vontade dele vai assim acontecer. A vontade misteriosa dele não é só coisas ruins. Não são só coisas que você não quer, são coisas que você nem consegue imaginar. Como? Eu nunca soube disso. Nunca pensei que estaria fazendo evangelismo hoje. Eu sempre disse que sou pastor e professor. O bispo Saak é evangelista hoje. Ele é pastor e eu sou evangelista. É fantástico. Nós tínhamos cada trilha de cruzada do evangelho. Nós mudamos, pintamos por cima. Começamos a cruzada Jesus que cura. Começamos algo novo. É fantástico. Nós trocamos. Ok, você cuida da igreja, eu faço isso. Isso. Olha só, ela está sentada vinda do México. Nunca pensei em mexicanos ou diferentes nacionalidades. Zimbábue, Quênia, Sul. Tudo ao redor dela. Nunca pensei em nada internacional. Países diferentes. Índia, isso, aquilo, temos indianos. Os indianos estão aqui agora. Isso é maravilhoso. É realmente muito incrível. Então, por favor, vá com calma. Está bem? Você nunca sabe quem você vai ser. Quem vai ser essa pessoa. Talvez você vá ser presidente. Veja, alguns de vocês agora, vocês serão presidentes. Ninguém sabe. Um dia você será presidente. E eu estarei com você o tempo todo, conversando com você. Quando você for presidente, estarei conversando com você, explicando para você. Talvez Deus faça de você o presidente, para que eu possa, de fato, lhe dar algumas dicas valiosas de como transformar um país inteiro em um belo e próspero Kadesh. Você está ouvindo? Nunca se sabe. Então, converse com as pessoas com bastante calma, paciência e serenidade. Rezar. Reze livremente, com toda a sua fé e com todo o seu coração. Rezar. Seja feita a tua vontade, porque há tantas coisas belas e maravilhosas no mistério da sua vontade. Eles estão escondidos. Quando ele diz que algo misterioso está escondido, você não consegue ver. E Isel nem sempre acontece. Godel nem sempre acontece. Quando dizemos que ele tem o mundo inteiro, é isso. É isso que a música diz. Ele tem o mundo inteiro em suas mãos. Ele tem o mundo inteiro em suas mãos. Ele tem um irmãozinho em seu ouvido. Ele tem uma irmãzinha. Ele tem um irmãozinho. Ele tem o mundo inteiro em suas mãos. A Bíblia diz que o diabo é o Deus deste mundo. O diabo é quem tem o mundo inteiro em suas mãos. Se Deus tivesse este mundo em suas mãos, você acha que estaria do jeito que está? Em todo lugar, pessoas confusas como Idi Amin, idiotas, se tornam presidentes. Idiotas, bastardos, assassinos enlouquecidos se tornam chefes de Estado, massacres, assassinatos em massa ao longo da história, matando pessoas impiedosa e insensatamente em todo o mundo, na Europa, em todo lugar. Se ele tivesse o mundo inteiro em suas mãos. Não, ele não tem o mundo inteiro em suas mãos. Ele tem um irmãozinho em seu filho. Ele tem uma irmãzinha nele. Ele tem um irmãozinho em Isa. Ele tem o mundo inteiro em sua... Não, isso não é verdade. Não tem o mundo inteiro. A Bíblia nos diz em 2 Coríntios que o diabo é o Deus deste mundo. É por isso que o diabo levou Jesus ao topo da montanha e lhe mostrou o mundo. E ele disse, é meu, curve-se e eu te darei agora mesmo. Curve-se. Isso não era verdade. Mas ele disse, curve-se, é meu para te dar. Se não fosse verdade que era realmente dele, não teria sido uma tentação de forma alguma. Você entende o que estou dizendo? O que não era verdade sobre isso era verdade. Essa parte era verdade. A outra parte não era verdade. A parte que era verdade é que era para ele. É por isso que foi uma tentação. Mas a parte que não era verdade é que ao se curvar, o mundo não seria dele, mas ele seria do diabo. Ele já conseguiu, meu irmãozinho, está feito. Ele já conseguiu, minha irmãzinha, em seu filho. Ele já conseguiu, meu irmãozinho, em seu... Então ele tem o mundo inteiro em suas mãos. Não, o mal, isso não é verdade. É uma mentira. É por isso que o diabo disse, pai, olhe para o Quênia,
olhe para o Zimbábue, olhe para a África, olhe para a Europa Oriental, Afeganistão, o mundo inteiro. Ele disse, eu vou te dar o mundo inteiro. Você pode ver que Satanás está governando este mundo pelo jeito que o mundo está. Não é só na África que temos problemas. Hitler e aqueles outros indivíduos foram, de fato, muito piores do que esses ditadores como Amin, Bokassa e outros tiranos. Em termos do número de pessoas que mataram, Farid desenvolveu o país deles e matou o povo. O nosso não desenvolveu. E ele matou muita gente. Você entende? Então, a vontade dele não acontece necessariamente, porque o diabo operando neste mundo impede que a vontade de Deus aconteça. Jesus orou para que a vontade dele fosse feita. Há tantas coisas que podem impedir que a vontade dele aconteça. Talvez você devesse se casar com alguém, mas nunca se casou com essa pessoa, porque você não faz essa oração, seja feita a tua vontade. Talvez alguém com quem você está num relacionamento deveria terminar com você, mas porque você não ora para que ele termine, ele não termina, ele continua, ele faz o noivado. Vocês dois aceitam, continuam, fazem o noivado. Tudo na sua cabeça, porque se você tivesse apenas orado, teria terminado o relacionamento. Se ao menos você tivesse orado para que fosse feita a vontade dele, você teria terminado com uma fera selvagem e odiado a pessoa para sempre. Mas você não orou de forma alguma. Então, você foi em frente e se casou, entrando diretamente no fogo, mesmo assim. Porque você não orou, as coisas ocultas nunca apareceram. Eu nunca realmente imaginei que faria um acampamento no Quênia, no meio dos animais selvagens. Você sabe como eu faço acampamento aqui? Como se eu estivesse fazendo um acampamento de pregação aqui. Estava escondido na minha história que um dia eu estaria no meio de leões, chacais, elefantes, hienas e faria um acampamento no Quênia com quenianos. Ele fazia parte de tudo isso. Nunca o encontrei nos meus mistérios mais ocultos. Nunca sequer pensei que estaria no Japão pregando a palavra. Estou aqui no Japão pregando para toda a América, para o mundo inteiro. Eu prego no Paraguai. Eu estava pregando na Colômbia. Nunca pensei que pregaria na Argentina, nem em Buenos Aires. Nunca pensei que dirigiria de uma ponta a outra da grande Buenos Aires. Eu nunca soube que estaria na Argentina, pregando em diferentes lugares e comunidades. Panamá. Tudo isso faz parte da Coreia, Singapura, da Malásia e também da Austrália. Está tudo escondido. Se você não rezar, ela nunca aparecerá. Ela sempre fica lá, nunca aparece. Você continua dizendo isso. Ou ele tem um irmãozinho, é uma questão. Ele tem uma irmãzinha na escola. Ele tem um irmãozinho no colo. Ele tem um mundo inteiro dentro dele. Não é verdade. O diabo é o Deus deste mundo. Então é melhor começar a trabalhar e dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Se não fosse importante, não seria uma oração agora. Jesus vai orar por 3 horas antes que a vontade dele aconteça. Pilatos só precisava mudar de ideia. E a vontade de Deus não aconteceria novamente. Quando você ora pela vontade de Deus, aqueles que não precisam mudar de ideia, não mudam. Aqueles que precisam mudar, mudam. Apenas continue fazendo essa oração pela sua vida. Você diz que não vai orar, você só quer receber a palavra. Você só quer ouvir mensagens. Você não vai rezar. Você está brincando. A água está nos seus olhos. É a minha melhor oração. Ok, quando eu rezo por muito, muito tempo, sempre acontece exatamente isso mesmo. Quando oro por um período mais curto, como 1 ou 2 horas, então entro em contato com o Espírito de sabedoria e revelação. Mas quando estou orando por muito tempo, por 10 horas, 15 horas, 24 horas, 2 dias, 3 dias, chega a isso. Tua vontade. O mistério, os pacotes escondidos. Chá. E acabou. Saia, por favor, para que eu possa te ver agora. O que está realmente escondido no meu destino e no meu futuro? Quem são os personagens e as pessoas importantes que devem aparecer na minha vida? Quem eu deveria conhecer? O que devo eu fazer agora? Que eles saiam do esconderijo? As coisas que eu não sei, que eu não consigo ver. Amém.
Um dia eu estava com um certo e distinto chinês, um homem muito interessante. E o chinês disse para mim, eu disse para ele, não sei exatamente como você de fato me vê, mas eu estava realmente dando o meu absoluto melhor. Eu estava dizendo algo. Então ele disse, eu te vejo como um mentor. Um mentor. Eu disse, um mentor distante, mas um mentor. Uma das muitas pessoas que vejo em você como mentor. Mais tarde fiquei pensando sobre isso. Nunca imaginei que um chinês me veria como um mentor. Sim, eu sou um homem chinês que era uma igreja, uma grande, muito importante e influente igreja. Sim. Você está me ouvindo? Sim. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, há muitas coisas no seu futuro. Há um homem mau que virá antes do homem bom. Você não vai orar, mas o homem mau é mais bonito do que o homem bom. O homem bom pode ser mais baixo que você, e o homem mau pode ser mais alto que você. Olha, venha, você vê. Quando um certo tipo de pessoa vem e diz certas palavras para você, mesmo quando você é forte, você vê que acaba caindo. Quando ele diz, você é a carne da minha carne e os ossos dos meus ossos. Shabaia, eu disse, não há ninguém mais perto que você. Tempestades podem vir e o que mais pode vir, mas a nossa conexão permanece inabalável e forte, resistindo a tudo e a todos, em qualquer circunstância. Mas nada, absolutamente nada, pode realmente destruir nossa vida, mesmo que você não se sinta forte. Quando uma pessoa fala algo assim para uma mulher, você pode ver que o coração dela se move do lado esquerdo para o lado direito. 13, 13, 13. Você deve fazer a vontade do Senhor do fundo do seu coração, com toda a sua alma e dedicação. Você não pode fazer a vontade de Deus do fundo da sua mente. Efésios capítulo 6, versículo 3, versículo 5, 7. Obedeçam a seus senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade profunda de seu coração, não servindo como quem agrada aos homens, mas como servos fiéis do Senhor, fazendo de coração a vontade santa de Deus. Uau! Você está pronto para fazer a vontade de Deus de coração? Algumas pessoas fazem a vontade, mas não de coração. Em um determinado dia, eu fiz uma visita a um certo homem. Este homem em questão tinha uma esposa original, sua primeira companheira, mas infelizmente ele a havia completamente descartado e em vez disso favorecido uma nova esposa, uma mulher diferente. E nós fomos então visitar este homem precisamente por causa de um problema bastante sério e complexo que havia surgido. Quando estávamos realmente conversando com esse senhor, ele disse que precisávamos lidar com certas coisas e assim por diante, pedir desculpas ou que deveria haver algum tipo de pedido de desculpas ou algo semelhante. Então ele começou a explicar um erro que sua primeira esposa havia cometido. Ele disse que muitos anos atrás houve uma reunião de família muito intensa, porque sua esposa era realmente muito recalcitrante, de temperamento extremamente difícil, completamente teimosa, inflexível e, além disso, irredutível. Então ele teve que chamar vários membros da família para virem conversar. Ele disse que eles formaram um círculo ao redor assim. E ele estava sentado ali, sua esposa também estava sentada ali. Então eles conversaram. E ao final daquela importante reunião, ficou claramente acordado que a esposa, em um gesto de humildade, deveria pedir desculpas a todos os presentes. Então, o dever dela, uma tarefa bastante delicada, era passar por cada um e dizer com sinceridade que sentia muito pelo ocorrido, certo? Isso incluía, obviamente, o seu próprio marido. Então, com um semblante de arrependimento, ela foi passando de pessoa em pessoa, repetindo as palavras, desculpa, 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 expressando seu pesar a cada um. E então, quando chegou ao marido, o marido estava explicando por que ele a havia dispensado.
quando ela chegou ao seu marido, quando ela finalmente chegou até ele, ela disse: desculpa. E então ela deveria ter dito mais alguma coisa, não é mesmo? Então ela se virou para o resto das pessoas e disse: Mina, o que foi que disseram que eu deveria dizer? Então, quando chegou ao marido, o que foi que disseram? Ela estava perguntando: o que foi que disseram que eu deveria dizer? Não, aquele pedido de desculpas não veio do coração dela. O que foi que disseram? Você até esqueceu. Na reunião você se virou para perguntar a alguém: o que foi que disseram que eu deveria dizer exatamente? O que foi que disseram que eu deveria dizer afinal? Então ele largou a esposa e arranjou uma esposa mais tranquila. Uma que falaria as coisas de coração verdadeiramente de forma sincera. Ela realmente falaria as coisas de coração. Então veja, por que ele não aceitou aquele, não era um pedido de desculpas? Não era um pedido de desculpas? Desculpa não é desculpa. Ah, desculpa é desculpa. Mas uma desculpa que não vem do coração é diferente de uma desculpa que vem da mente ou do cuidado da mina. O que foi que disseram? Como você disse, todos nós pedimos desculpas, mas uma desculpa fraca é aquela que vem do coração. Queremos uma desculpa que venha do coração. E Deus está dizendo, a Bíblia está dizendo aqui, que não devemos agradar aos homens como quem agrada aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo a vontade de Deus de coração. Estamos falando de pessoas que estão servindo a Deus. Não é alguém que, eu me importo. O que foi que disseram que eu deveria fazer? O que foi que disseram que eu deveria orar? Por quanto tempo disseram que eu deveria orar? O que disseram que eu deveria dizer a Deus quando eu vier? O que ele disse que eu deveria fazer quando terminasse a escola? Estamos falando de pessoas que agradam a Deus trabalhando com o Senhor de coração. Se você verdadeiramente ama o Senhor, você sempre amará a vontade dele para você. Se você ama o Senhor, em vez de questionar o porquê, você será profundamente cheio de louvor a ele. Agradeça genuinamente por tudo o que ele diz que você deve fazer, pois do coração isso fluirá de você. Se você realmente ama o Senhor, se você ama o Senhor, não ficará perguntando: o que foi que disseram? O que ele disse que devemos fazer quando terminarmos? Devemos fazer o quê? Devemos nos matar. Como você se mata? Esse homem, o que ele toma? O pai dele é. Olhe para isso. Seu processador está saindo do curso de novo. A falta de energia afetou a luz elétrica que ficou desligada por tanto tempo que seu processador não está mais funcionando corretamente. Aleluia. Aleluia. Que você faça a vontade de Deus de todo o seu coração. Existe uma diferença entre alguém fazer algo de coração e alguém que diz: o que foi que disseram que eu deveria fazer? Quando vem do coração, de dentro, flui dos sentimentos, é diferente. Você sempre pode dizer de forma muito clara quando alguém está fazendo algo por dinheiro, ou talvez porque as pessoas com quem realmente me importo se importam profundamente quando viajo em diferentes companhias aéreas, por exemplo. Você será capaz de detectar alimentos feitos verdadeiramente com amor e com o coração, e alimentos feitos de... O que foi que eles disseram que eu deveria fazer como uma comida obediente? Perspicácia. Perspicacia. Perspicácia ou perspicaz. Você está perdido sem ter uma visão clara. Ah, é. É só isso? Please, Leia.
Alguém que é muito específico percebe e entende e compreende as coisas de forma rápida e eficiente. Avisos percebem e percebem de forma clara que esta comida não possui amor. Não há qualquer tipo de afeto ou carinho em sua preparação. Avisos percebem e o que entende as coisas de maneira rápida, o processador percebe de forma inequívoca que esta comida não é, de maneira alguma, um alimento correto. Você está me ouvindo, por favor? Deus percebe quando você o serve não de coração, servindo-o por outras razões, talvez para agradar um homem ou para impressionar as pessoas ao seu redor. Deus percebe imediatamente e com clareza o verdadeiro motivo pelo qual você faz todas as coisas, cada ação e cada gesto, compreendendo a intenção por trás de cada um deles. Isso vem do coração. É do coração? Eu sempre tenho muito medo de mim mesmo ou do meu próprio coração. Por que estou realmente fazendo isso? Por quê? Porque você canta. Veja bem, as pessoas realmente começaram a aplaudir você. Então, por que você está dizendo que está se tornando uma verdadeira estrela? Você está sentado no palco comigo. Então, veja, agora talvez não tenhamos certeza de qual é o verdadeiro motivo pelo qual ela está cantando. É só porque eu amo o Senhor ou porque eu gosto do que estou fazendo? Veja, existe uma linha tênue que a Bíblia chama de divisão. Veja bem, a alma e o espírito estão unidos, então existe uma linha divisória muito clara e importante. Então, às vezes, pensamos com a alma, às vezes com o espírito. É tão próximo que, aqui é como a fronteira entre Gana e Togo. Às vezes em Gana, às vezes no Togo. Você nem sabe onde está. Às vezes, será que estou em Gana? Estou mesmo? Você fica mudando de um para o outro. É assim que são a alma e o espírito. E é assim que são os nossos motivos. Em um momento você está amando a Deus, no momento seguinte está tão feliz com o trabalho que faz com as pessoas. Na próxima vez você está feliz com o prestígio, na próxima vez é o dinheiro. Simplesmente continua mudando. Por isso é que você tem que orar todos os dias e confessar isso. Você nunca pode saber o que ou por que está fazendo o que faz. É algo muito perigoso. Então, o que estou dizendo é, quanto mais espiritual você for, mais vai orar por si mesmo e deixar de ter tanta certeza de si. E Senhor, o que estou fazendo? O que estou fazendo? Qual é o verdadeiro motivo do que estou fazendo? Você entende o que estou dizendo? Sim. Isso fará a vontade de Deus de coração. Então você vai para o Brasil. Brasil. Por quê? Por quê? Por quê? Por que você quer ir para o Brasil? Por que não para outro lugar? É porque o Brasil em particular? É por amizade ou é por Deus? É por causa do Frederipe, mas é de Deus. O que pode ser? Qual é o verdadeiro motivo por trás desse Brasil? É bastante preocupante, para dizer o mínimo. É realmente preocupante lhe dizer, se por acaso minha querida esposa não estivesse mais viva e eu tivesse que me casar com alguém novamente agora, você certamente se perguntaria, com toda razão, por que exatamente você desejaria se casar comigo? Por quê? Por quê? Por quê? Supervoador. Qual que é o seu motivo? E é para me ajudar ou é para assumir o papel de uma rainha? Uma rainha, uma figura de autoridade e liderança. Seja uma rainha com toda a sua majestade e poder. Cupim para iniciar o processo de eliminação e remover completamente outros cupins, garantindo a proteção e a integridade do ambiente. Quais são seus motivos? É por isso que é realmente bom casar quando você não é absolutamente ninguém. Isso ajuda a pessoa que está chegando a perceber que eu não tenho ninguém. Caso venha a se tornar alguém importante, você entrou no momento mais certo. É por isso que, quando as pessoas ficam mais velhas e ainda não se casam, torna-se cada vez mais difícil para elas, de fato. Você não pode saber o que é verdade.
Você não pode saber, pode, não dá para saber. É muito perigoso até mesmo casar. Muito, muito perigoso. Melhor ficar na sua casa e orar. Um dia, um certo e dedicado pastor foi promovido a uma posição de maior responsabilidade e passou a ser o pastor residente oficial daquela respeitável e tradicional igreja local. Então, a esposa dele encontrou alguém que eu conheço muito bem e informou essa pessoa sobre a grande novidade. Você ficou sabendo? Meu marido foi promovido para ser o pastor residente oficial da igreja. Então, ele vai ministrar todos os domingos, sem falta, a partir de agora. Então, eu vou para a cidade movimentada. Preciso urgentemente comprar os vestidos mais apropriados e elegantes para o meu novo e importante papel de esposa do pastor residente, a ilustre Rainha B. Sim, a Rainha Cupim, como alguns a chamam, mas que exige uma vestimenta impecável e digna de sua posição. Agora ela é sim a madame. O que ela pensa são os vestidos e nem sequer em como ser espiritual para que quando as pessoas vierem e até falarem com você, você tenha algo sensato para dizer. Ah, a moda com seus deslumbrantes vestidos, as elegantes bolsas e os sofisticados sapatos, a primeira-dama, a figura da primeira-dama residente, é exatamente isso que realmente importa e que tem grande relevância para a sociedade. Qual é o motivo? Então eu orei profundamente sobre essa situação e o Senhor me disse claramente que um dia eu deveria de fato me casar com ele conforme o seu plano divino. Um dia havia um certo e velho jumento. Ele fez uma viagem realmente muito longa e já estava, de fato, no fim da sua vida, o que era bastante triste. E então ele chegou a uma encruzilhada importante e viu claramente à sua direita 5 desertos áridos e vastos. Porque em toda longa jornada chega um ponto em que você desaba. Então ele chegou a uma encruzilhada. Direita ou esquerda? Se eu for para a direita, haverá água disponível por lá? Se eu for para a esquerda, haverá água realmente por perto? Então ele decidiu orar sinceramente e pediu para que fosse feita a vontade divina de Deus. Assim, o jumento, com grande humildade e reverência, abaixou a cabeça para orar. Enquanto o jumento abaixava a cabeça para orar, com os olhos fixos no chão, ele percebeu, pelo canto do seu olho direito, algo estranho e intrigante à distância que parecia ser um emaranhado de cabelo e um pacote misterioso. Mas ele, no entanto, decidiu orar. Ó Deus, mostra-me o caminho a seguir. Guia-me pelo caminho da retidão. Que eu não me desvie, ó Senhor. A oração do jumento não era uma oração fácil. Livra-me do caminho do mal e conduz-me à tua vontade perfeita e soberana, para o meu destino e meu futuro, ó Senhor. Faz com que meus pés caminhem firmemente pela trilha que preparaste para mim. Ilumina o meu caminho com tua luz divina para que eu possa ver claramente por onde devo ir. Livra-me do enganador e dos lábios mentirosos para que minha vida não seja destruída neste dia, ó Senhor. O jumento orou, ó Senhor. E então, de repente, o jumento abriu os seus olhos e com uma voz clara e surpreendente disse: O Senhor Todo-Poderoso acabou de falar. Quero que você tente adivinhar o que exatamente o Senhor disse a mim. O que o jumento disse que o Senhor disse. O lado direito, onde ele realmente viu, o jumento disse que o Senhor disse que eu deveria ir para a direita. O Senhor vai abençoar alguém do lado direito hoje? Sim, ele vai abençoar abundantemente. E certamente o jumento foi para lá. Veja bem, quando o jumento, esse animal, vai para a direita, será que é realmente porque o Senhor disse? Ou será que é por causa do que ele próprio viu com seus olhos? Isso faz parte da retidão ou é outra coisa?
Você realmente não pode dizer, porque às vezes há certas coisas que o homem vem até você pedindo em casamento, ele balança o caque daquele jeito e você fica impressionada. Um dia alguém roubou minha passagem que eu usava para viajar para o exterior, mas eu já tinha usado. Sabe, quando você usa o ingresso, tem o lado de fora. Então fique do lado de fora do bilhete. E ele foi até a cidade com ela e lá conheceu uma certa irmã. Então ele trouxe a equipe da KLM. Mas ele vai de fato pousar em breve. Ele está indo para cá. Assim como o burro que viu as passagens aéreas da renomada companhia KLM. Azul, azul. Ele estuprou a menina e a menina. A garota acreditava que esse cara era um magnata dos negócios. Ele está indo para cá. Às vezes você realmente viu muitas certas coisas. É isso que está realmente guiando o que está acontecendo. Não vem do seu coração. Você é libertação. Você viu o ingresso e ele não disse que era para você. Ele vai, acabei de ver. Você viu as chaves. Você viu as chaves. Você viu a placa no rosto do cara, Calvin Klein. Calvino. Ele está usando um estetoscópio. Ele é verdadeiramente um médico. E você diz, o Senhor me disse que eu deveria me casar com você. Ore sempre pelo seu coração. Seu coração é um grande baú de tesouros. Sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração. Experimente-me e conheça meu pensamento. Veja se há em mim algum caminho mau, caso haja um caminho perverso dentro da minha caixa. Estou sempre me defendendo e dizendo, é por isso que estou fazendo isso. Não há como ter certeza. Seja honesto. Comece a ser honesto para variar. Conte para alguém. Seja honesto para variar. Pare de se defender e dizer que você sempre tem a motivação certa. Vamos ser sérios por uma vez, para variar um pouco e abordar as coisas com a devida seriedade. Precisamos de alguma honestidade e franqueza, de uma transparência genuína. Amém. O que você acha? Sim. Assim seja a vontade do Senhor. Amém? É algo que você deve começar a orar para que você possa verdadeiramente fazer a vontade do Senhor de todo o seu coração. O que está em seu coração? Número 14. É muito importante estar completamente cheio da santa vontade de Deus. Amém? Sim, é verdadeiramente importante estar totalmente cheio da vontade divina de Deus. Você está realmente me ouvindo com atenção? É de suma importância estar cheio da vontade do Senhor. Amém. É muito importante estar completamente cheio do conhecimento da vontade de Deus para a sua vida. Amém. O conhecimento da sua vontade por esta causa. Nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vocês e de desejar ardentemente que sejam plenamente cheios de Colossenses, capítulo 1, versículo 9, do conhecimento exato da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Em toda a sabedoria, agora, então, estou te dando uma chave muito importante. Efésios 1:9 é o mistério profundo da sua vontade. Colossenses 1:9 é o conhecimento da sua vontade. Quero dizer, aqui está uma fórmula que você pode tentar lembrar. Efésios 1:9 é o mistério da sua vontade. Mas Colossenses 1:9 é o conhecimento da sua vontade. Talvez você consiga se lembrar disso. Agora você precisa estar completamente cheio do conhecimento profundo da vontade dele para a sua vida. Então, à medida que você cresce e busca o Senhor, amém. À medida que você cresce e busca o Senhor, você cresce no conhecimento da vontade dele. E o que ele quer que você faça. Por exemplo, agora mesmo, eu poderia ter um acampamento lá embaixo na colina, e eu poderia ter um passeio de acampamento, mas eu preciso crescer no conhecimento do que ele quer que eu faça. Estou realizando este acampamento aqui porque estou fazendo mais do que é mais importante para mim e para a minha vocação, que é o trabalho apostólico que tem a ver com plantação de igrejas.
porque espero não estar pregando para o grupo errado de pessoas. Espero que não seja o grupo errado. Esta não é uma lição de carreira. É sobre isso que estou pregando. Especial. Carreiras. Sim. Espero sinceramente não estar na sessão errada. Estou falando sobre pessoas que estou enviando para irem e entregarem suas próprias e preciosas vidas por aquele que verdadeiramente morreu por todos vocês. Amém. E à medida que você cresce no serviço do Senhor, você cresce no conhecimento e na compreensão do Senhor. Amém. Agora, à medida que você começa a conhecer cada vez mais a vontade dEle, é melhor permanecer na vontade dEle. No início você pode não saber, você descobre de surpresa. Assim é a vontade de Deus. Você não saberia qual é a sua vocação. Você não saberá até começar a fazer. Então você começa a descobrir. Uau! Mas quando você finalmente descobrir, é melhor continuar com a sua verdadeira vocação. Quando você souber disso, então. É por isso que você deve estar cheio do conhecimento da vontade dEle. Você deve falhar assim que souber. Colecionar. Não brinque. Olha, um dia eu estava assistindo televisão e, para minha surpresa, vi alguém que eu realmente não via há um tempo considerável. Ele era, de fato, um líder de louvor muito famoso e bastante respeitado na nossa época. Ele era, sem dúvida, um dos principais e mais influentes líderes de louvor daquele período. E, para completar, ele era o líder de louvor em uma igreja realmente enorme, com uma congregação bastante numerosa. Então eu o vi sendo entrevistado e pensei, esse cara, por onde ele andou? E ele começou a contar sua história de quando estava naquela igreja. Foi assim que passamos a conhecê-lo. Veja, o que você precisa perceber é que passamos a conhecer você por causa de alguém. Quando passamos a conhecer você por causa de alguém, e um dia isso falha com você e diz para você pular fora desse barco, você descobre que na verdade só é conhecido por causa da sua ligação com aquela pessoa. Então quando você brinca com isso, está brincando com o seu chamado. Um espírito entrou nele e disse que ele deveria sair. Então algumas pessoas vieram até ele e disseram que por causa do seu grande dom também, queriam convidá-lo para a América. Ele estava dizendo isso na televisão. Eles vão dar esse trabalho para ele, para ser líder de louvor, porque ele é tão incrível e tão bom, onde ele esteve todos esses anos, blá, 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 blá. Ele disse que seguiu isso. Quando ele finalmente chegou à América, ele realmente se demitiu. Quando ele chegou à América e percebeu que nada era como haviam lhe contado, ele disse... Ele passou por isso. Ele disse, inferno, inferno. Assim, 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 realmente. E enquanto ele falava, disseram que agora está até um pouco melhor para a vida dele. Porque às vezes você pode não saber que essa pessoa foi destinada a você, que essa pessoa é para você. Esta aqui, você deveria estar comigo. Você realmente não sabe. Aí quando você descobre então para onde exatamente você vai. E então ele entrou na escuridão, tornou-se um galho seco. Você nem saberia quem ele é se eu dissesse o nome dele, você nem o reconheceria. Mas se eu cantar uma música agora, você vai saber quem é. Porque eu posso simplesmente cantar uma música agora. Ela está na ponta da minha língua e você imediatamente reconhece essa pessoa. Eu não vou cantar. Mas estou apenas usando isso como um aviso. Estou apenas usando isso como um aviso. Ele diz que você deve ser cheio do conhecimento da vontade dele, mas falhou. Quando muitas coisas que eu não sabia, mas que agora eu sei, eu não brinco com elas. E eu sei que é assim que deve ser. É assim que deve ser. É quando você sabe. Vamos orar para que, à medida que você cresce, continue conhecendo mais sobre o seu chamado. Uma das coisas para as quais fui chamado é escrever, plantar igrejas. Mas mais importante do que qualquer outra coisa é ser um apóstolo. Plantar igrejas. Ser apóstolo sempre vem antes de qualquer outra coisa. É por isso que eu prefiro gastar meu tempo ajudando a plantar e estabelecer igrejas do que ajudando a pastorear uma igreja já existente. Elas são diferentes. Você está me ouvindo? E à medida que você se enche do conhecimento da vontade dele, você precisa se inclinar cada vez mais para a vontade dele. Se você quer ser pastor, mas é um ministro auxiliar melhor, ou um líder de adoração melhor,
à medida que você descobre que a vontade de Deus para você é ser um adorador ou um auxiliar, desenvolva isso muito bem. Faça isso da melhor maneira possível, no mais alto nível, no mais alto nível. Não brinque com isso. As pessoas brincam com as coisas na África, as pessoas brincam com sua fonte de renda. Se você for ao Quênia, vai se surpreender. O parque de safari pelo qual o Quênia é conhecido, onde ficam os animais selvagens e tudo mais, tem uma das piores estradas que você pode encontrar. Sim, enquanto eu dirigia, pensei, isso aqui não é a mina de ouro deste país? Não é o mundo inteiro que vem ao Quênia só para ver esses animais? E não há estrada para chegar lá. Estávamos atravessando algumas pequenas pontes improvisadas que haviam sido construídas na época colonial. Você nem acreditaria. Não é que seja isso. A estrada foi deixada daquele jeito para que você saiba que está indo para um autêntico buampe africano. É assim também em Gana. Siga pela estrada de Damond, do entroncamento até Damond, vá para Moli. Eles disseram que é um passeio africano cheio de solavancos, né? Sua boca fica como se estivesse em um passeio africano cheio de solavancos. Sua boca fica como, não sei nem o que dizer. É por isso que é um passeio africano cheio de solavancos. O que você quer dizer? Quem te disse que o passeio africano é cheio de solavancos? Sua liderança, ruim por 53 anos, não consegue fazer nada. É por isso que não há nenhum vestígio de estrada lá. Você é tão incapaz, não tem nenhuma habilidade de liderança. É como colocar o animal errado lá dentro. Coloque um gato para arar. Coloque um gato para arar o campo. Ele não consegue arar. Não consegue arar, porque você não consegue fazer isso. Você não consegue. É por isso que não há nenhuma regra para aquele molo. É por isso que não há estrada para a maioria dos lugares em Accra. É por isso que não há água. Porque as pessoas não conseguem fazer isso. Eles não conseguem liderar, eles não conseguem ajudar o próprio país. É patético. E aqueles que podem nunca serão escolhidos. E aqueles que podem nunca serão consultados para dar conselhos. Então você precisa estar cheio do conhecimento. Agora, como você pode ser preenchido? Você tem que esperar no Senhor. Você tem que esperar no Senhor. Amém. Você tem que esperar no Senhor. E à medida que você espera no Senhor, vai descobrir cada vez mais a vontade e se tornar mais certo. E você precisa esperar no Senhor. Você precisa ser capaz de se afastar. Agora, alguns de vocês estão esperando por retiros de jejum e oração antes de irem esperar no Senhor. Essa é a diferença entre você e eu. Pelo menos essa é uma diferença. Porque eu não esperei por jejum e oração. Eu costumava ir ao Belo Lago Gardens sozinho, só eu mesmo. Eu vestia meu jeans e a única camisa que eu possuía. E eu venho de Ossu. Pego vários táxis, ônibus, táxis até o Lago Junction. Eu caminho do Lago Junction até o interior do Jardim Botânico, até o lago, o Grande Lago. Você conhece o lago? Quantos conhecem o lago nos jardins? Quantos não conhecem o lago? Por que você não conhece o lago? Você realmente não se interessa por essas coisas, não é? Eu caminho do portão até o lago. Você conhece o lago? Sim. Não é uma jornada pequena. E há um cano. No final, é lá que eu bebia água. Eu era como um cavalo com um lugar específico para beber. Eu bebia muita água. E continuava a beber água no caminho de saída enquanto jejuava. Sem carro. Sem carro. Naqueles dias especiais, quando você estava comemorando algo, você bebia apenas refrigerante no Natal e na Páscoa. Não é como o que o cozinheiro tem disponível hoje em dia. Nós bebemos do cachimbo, você se abaixa, abre o cachimbo e bebe como um cavalo. Eu estava esperando pelo Senhor nas árvores, nos arbustos. Uau! Você não espera pela lei. Essa é a única diferença entre mim e você, em particular. Essa é a diferença entre vocês. Você pode ter todas as escrituras que eu tenho, todos os livros que escrevi e tudo isso, mas essa é a diferença. É porque você não espera no Senhor por si mesmo. É verdade. Você precisa se afastar. Você precisa saber como aprender com o Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Este é o número 15, o certo.
Sua vida só será verdadeiramente completa quando você estiver plenamente na vontade de Deus. Sua vida só será verdadeiramente completa quando você estiver plenamente na santa vontade do Senhor. Amém. Sua vida só será verdadeiramente completa quando você estiver plenamente na santa vontade do Senhor. Colossenses capítulo 4, versículo 12. Epafrás, que é um de vocês, um dedicado servo de Cristo Jesus, envia-lhe suas mais sinceras saudações, trabalhando sempre diligentemente por vocês em suas orações fervorosas, para que permaneçam perfeitos e completos em toda a santa vontade de Deus, porque eu lhes dou testemunho pessoal de que ele tem um grande e profundo zelo por vós e pelos irmãos que estão em Laodésia e também pelos que estão em Hierápolis. Amém. Completo. 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 Nele estamos completamente completos. Completos em todos os sentidos. Plenamente completos. Absolutamente completos. Nele o estamos completando de forma integral e total. Não é por obras de justiça que nós realizamos, mas somente pela sua imensa e maravilhosa graça que nos alcança. Não é por obras de justiça humana, mas somente pela sua imensa graça. Não é por obras de justiça própria, mas somente pela sua maravilhosa graça. E estamos completando agora. Completo. Fim. Estamos completos. Completo. Fim. Estamos concluindo. Você não cante apenas isso. Não é por meio da justiça, mas somente pela sua imensa graça. Não são as minhas próprias obras de justiça, mas somente pela graça dele. Não é pelas palavras dos justos, mas somente pela sua maravilhosa graça. E nós somos, de fato, completado com sucesso. Não é por obras. Não é por obras de justiça, mas e somente pela sua divina graça. Sozinho. Não é pela cera da justiça humana, mas somente pela sua imensa graça. Não é por minha própria causa de justiça pessoal, mas somente por sua maravilhosa graça. E não somos completados. Não é por obras de justiça que realizamos, mas somente pela sua soberana graça. Vamos lá. Não é por obras de justiça, mas somente pela sua imensa graça. Não é por obras de justiça, somente pela sua infinita graça e misericórdia de Deus, e nós somos salvos. Completo. Completo. Estamos totalmente completos. Complete, por favor. Por favor, complete o final. Nós não somos de forma alguma completamente justificados, somente pelas obras de justiça e mérito próprio. Não é por obras de justiça, mas somente e exclusivamente por sua graça. Não minhas obras de Justiça somente pela sua sublime graça. não minha própria obra de justiça, mas sim pela sua imensa graça, aquele que somos e no qual existimos. Completo. Outra versão. Você não sabe onde. Do Deus que tinha o Pai que habita em minha própria alma. O Espírito de Deus havia inundado completamente e corporalmente em minha alma o Espírito do Deus morto corporalmente em minha alma. E nós fugimos. O Espírito de Deus havia inundado completamente e corporalmente em Minha alma o Espírito do Deus morto corporalmente. que habita em minha alma, O Espírito do Deus morto. corpo em meu próprio corpo. Alma e nós. São completamente, totalmente. Come Ainai, por favor, complete todos os detalhes e informações necessárias que estivermos completando para garantir o sucesso. Estamos muito completos. Conheço muitas e muitas pessoas que possuem muito dinheiro, mas infelizmente não são pessoas completamente realizadas em suas vidas. Eles têm tudo, mas não são completos. Há alguns. Quando você diz que algo não está completo, o que você quer dizer? Falta alguma coisa.
Eu disse que faltava alguma coisa. Eles são PhDs, têm passaportes americanos, passaportes britânicos, dinheiro, banco, casas, o que for, mas não são. Falta algo, está faltando alguma coisa. Um dia eu tive uma visão muito clara e impactante. Na minha visão, eu apareci em uma casa muito grande que pertencia a um homem muito rico e poderoso. A sala dele tinha uma porta de vidro realmente bonita, e era um vidro bonito do lado de fora, mas ele estava sentado sozinho lá dentro, com um copo grande de uísque, ou talvez vinho, ou até mesmo cerveja, desfrutando de sua própria companhia. Bem, eu não sei a diferença, mas há algumas. Algo que ele estava bebendo, fumando cigarro e cruzou as pernas, sentado sozinho, ar-condicionado. Você vê através dos óculos sentado elegantemente. Não sei se consegue imaginar um cara elegante sozinho em seu quarto com ar-condicionado, sentado ali em silêncio. Ele não assistia TV, mas fumava seu charuto, bebia, estava imóvel e o Senhor me disse: este homem espera por você. Há algo que lhe falta. Foi por causa dessa visão que comecei o FCBPI. Sim. Que existem pessoas ricas, profissionais competentes e empresários bem-sucedidos esperando por alguém, porque mesmo tendo muitas coisas materiais e conquistas, ainda falta algo essencial em suas vidas e você não pode ser verdadeiramente completo a menos que esteja na vontade de Deus. É estar plenamente na vontade de Deus que te faz completo e realizado. Entrar na vontade de Deus é o primeiro passo para se tornar completo. Ser completo não significa que você tem uma esposa, um marido, um filho. Então Jesus não era completo, e Jesus não teve filhos e ele não era completo. E João Batista também, ele também não era completo. Você sabe, senhora João Batista, não existe ninguém assim. Essas não são as coisas que fazem. Jesus não tinha nada. Quando ele morreu, sua herança era sua mãe. Ele deu sua mãe ao seu apóstolo João. Essa foi a herança que ele tinha. Essa era a vontade dele. A vontade dele. Ele disse isso na cruz. Não tinha nada para escrever. Não tinha advogado, nada. Ele só disse: olha, João, você pode cuidar dela para mim? Então é isso, acabou. Essas são as coisas que a Bíblia diz. A vida de um homem não consiste na abundância de coisas que ele possui. É por essa razão que, muito recentemente, em uma pesquisa detalhada feita sobre os países mais felizes do mundo inteiro, a Nigéria foi considerada o país mais feliz do mundo. Sim, ela era quase o 5º país mais feliz do mundo, de fato. Países como Suíça e Grã-Bretanha caíram algo em torno de 50, 70. Sim, a Jamaica e todos esses países estavam, de fato, entre os 10 primeiros países mais felizes do mundo. Sim, isso é realmente verdade. E ele disse que um país como a Nigéria, com muita corrupção, era um dos países mais felizes do mundo. Porque a vida de um homem não consiste na abundância de coisas que ele possui. Isso não faz as pessoas felizes, nem as torna completas. Então, senhoras e senhores, não deixem que falte algo na vida de vocês. Estar fora da vontade de Deus é como tomar banho de meias. Está faltando alguma coisa. Tem algo realmente errado com esse banho. Você está de meias, completamente tomando banho. É exatamente como tomar banho de calça, ou seja, com as roupas que você está usando. Mas há algo errado nesse banho. Estar fora da vontade de Deus é como tomar um banho de meias. Tem algo claramente errado e algo faltando neste banho. Um dia eu tive uma visão. Eu vi um pato. Você conhece pato? O pato. Um pato. Ele estava usando um chapéu redondo que os velhos usam. Um redondo assim. E o Senhor me disse: tem algo errado. Está faltando alguma coisa. Tem algo estranho. Tem algo que não está certo. Na verdade, foi uma visão que me levou a descobrir várias coisas erradas na comunhão da qual eu fazia parte da liderança. Ele me mostrou um médico. Há algo errado quando um pato está usando, é estranho.
um pato, ou está usando um chapéu que um homem velho, um idoso usa. Está faltando algo na sua vida. Você pode conseguir aquele diploma, mas está faltando algo. Você pode ter o carro, mas está faltando algo. Você pode ter o dinheiro, mas está faltando algo. Você pode conseguir o que queria, mas está faltando algo. Ele disse que você pode estar completo. Em toda a vontade de Deus, eu te digo, enquanto você viver, você sempre saberá que algo está errado e algo está faltando. Muitas pessoas viveram suas vidas até o fim, tentando constantemente compensar por não obedecer a Deus, tentando verdadeiramente compensar por nunca dar o passo significativo que Deus queria que dessem. A mãe de Aimee Semple McPherson, a renomada fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, era uma jovem empregada doméstica de apenas 16 anos que foi enviada para ajudar um certo senhor idoso e sua esposa também idosa. Enquanto cuidava desse senhor idoso e de sua esposa, a esposa dele infelizmente faleceu. E quando isso aconteceu, ele decidiu se casar com a empregada, que era a mãe de Aimee, e ele teve um filho com ela. E essa criança era, de fato, Aimee Semple McPherson. Mas essa moça foi para lá porque foi transferida pelo Exército de Salvação, uma organização muito importante. O Exército de Salvação também a havia enviado para lá para ajudá-los ou algo assim. E ela tinha em mente que seria missionária e trabalharia para Deus. Mas agora que a esposa desse homem havia morrido, o homem disse: eu te amo e quero que você se case comigo. Ei! Carne da minha própria carne, batidas muito fortes, estavam sendo continuamente entregues ao sistema EA. A minha carne. E antes que ela pudesse dizer Jack Robinson, ela já tinha aceitado. Então, quando ela deu à luz essa criança, ela colocou na cabeça da criança: você vai cumprir o chamado que eu não cumpri. E foi assim que ela empurrou a menina para o ministério. Agora, à medida que cresceram, quando chegaram a certo ponto, houve um grande conflito entre a mãe e a filha. Porque a filha, Aimee, sentia que a mãe estava controlando-a, já que a mãe era a gerente do seu ministério. Mas veja, foi assim que tudo começou. E então elas até se separaram, chegando ao fim do ministério. A mãe foi lá e ela demitiu a mãe, ou a mãe foi demitida, seja lá o que for. Houve uma demissão. Mas veja, é a história típica de alguém que não fez o que deveria e está tentando fazer de outra forma, através de outra pessoa, pagando dinheiro, não fazendo o seu trabalho direito, dizendo: estou fazendo meio período, não vou aceitar um emprego em outro lugar, vejo pessoas leigas, então não estou aceitando o emprego que deveria. Por que você não está aceitando o emprego? Não é porque você não ganha muito dinheiro, isso não compensa você deixar de fazer certas coisas. Pelo menos ganhe o dinheiro e pague o dízimo. Ele disse: eu aceitei um emprego menor para poder estar disponível. O ponto principal é que você não esteve disponível. Que você nunca sequer tome banho de meias. E perceba que mesmo estando tomando banho, há algo errado com esse banho. Quando o homem, aquele que você ama e respeita na casa, vem até você e diz: você quer se casar comigo? Para sua surpresa, a empregada foi escolhida. Alguém como você nunca pensou que teria alguém. E agora você está sendo escolhida para ser osso dos meus ossos e carne da minha carne. Mesmo que você tenha o chamado selvagem. Então, quando ele olhou para os rostos deles, o rosto de um deles parecia mais duro que o do outro. Então ele escolheu o mais duro para ser um homem de negócios. E escolheu o rosto de aparência mais suave e gentil para ser padre, para compensar seu chamado e sua vocação. Então, quando os dois estavam crescendo, ele disse ao mais novo: você, meu filho, vou te dar propriedades. Você não precisa ir muito longe. Tem que ser padre para suprir meu fracasso também, como uma forma de compensação. Mas quando o de rosto mais suave e delicado cresceu, ele disse: não, eu nunca vou fazer este trabalho de forma alguma. E ele foi para o mundo e fez tudo o que havia para fazer no mundo.
Surpreendentemente, o de rosto mais duro decidiu: eu quero ser ministro do Evangelho de Jesus Cristo. E acabou se tornando padre. Não é incrível? Então, meus queridos irmãos e irmãs, por favor, não hesitem. Façam algo significativo agora, pois vocês sempre sentirão que está faltando algo essencial em suas vidas. Zimbo zigue-zague. Vocês estão realmente me ouvindo com atenção? Vocês estão me ouvindo de verdade com o coração aberto? Vocês estão prontos e dispostos a abrir completamente seus corações para o Senhor e a fazer tudo, absolutamente tudo, o que Ele lhes disser para fazer?